Cupinchas, tu joia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e nesses dias em que o fanatismo religioso está demonstrando o miserável que pode chegar a ser os chamados animais racionais, eu compartilho com vocês esta magnífica história em que as diferenças religiosas foram deixadas de lado para dar passagem a valores como honra, solidariedade e compaixão. E tudo isso é precisamente o código BESA. Segue a adaptação. BESA Eshiptarit Nukshitet Bazarit é uma frase na língua albanesa que quer dizer: a honra de um albanês não pode ser vendida ou comprada em um bazar. No começo da Segunda Guerra Mundial, a Albânia era uma monarquia dependente econômica e militarmente da Itália. Assim que quando os italianos ocuparam o país e o rei Zog I fugiu levando todo o ouro que pôde, as coisas apenas trocaram de mãos. Naquele tempo, o número de judeus na Albânia mal chegava a 200, mas quando a guerra terminou, eram mais de 3.000. Os judeus que fugiram dos países ocupados pelos nazistas encontraram refúgio na Albânia, um país de maioria muçulmana. Naquele tempo, organismos governamentais proporcionaram documentação falsa às famílias judias, permitindo que se misturassem com o resto da população. E os albaneses abriram as portas de suas casas e lançaram mão de seus escassos recursos para acolher os refugiados. As coisas ficaram complicadas em 1943, quando os nazistas, a pedido de Mussolini, tomaram a Albânia. Da mesma forma que fizeram no resto da Europa ocupada, os nazistas solicitaram às autoridades locais que listassem os judeus residentes no país, mas inesperadamente tiveram um sonoro não como resposta. A grande questão é: por que um país de maioria muçulmana se comprometeu em salvar os judeus pondo em jogo a sua própria vida? Para responder essa questão histórica, quase esquecida, o professor Saimir Loja, da Associação de Fraternidade Albano-Israelense, responde que BESA é a regra de ouro. É um código moral, uma norma de conduta social, além de uma antiga tradição. BESA se trata, em essência, de não ser indiferente ante alguém que sofre ou é perseguido. É uma alta exigência moral que pede a cada albanês que viva honestamente e que, quando necessário, também se sacrifique. Bonito, né, Cupinchas? Mais lindo ainda porque não são meras palavras, mas um código de honra realmente colocado em prática naqueles tempos sombrios de guerra, perseguição e morte. Hermann Bernstein, embaixador dos Estados Unidos na Albânia nos anos 30, disse que não havia rastro de nenhum tipo de discriminação contra os judeus na Albânia. E a Albânia passou a ser um lugar diferente na Europa naquele tempo de conflito, onde não existia o ódio nem os preconceitos religiosos, apesar de que na época os próprios albaneses estavam divididos em 3 religiões: os Bahais, muçulmanos e cristãos. Uma velha crença judia fala dos Lambei Ufniks, ou os 36 homens justos. São eles que, pela retidão de seus atos, justificam e absolvem o mundo ante a divindade. Um velho provérbio albanês também fala dessa interação entre o divino e o humano, e até indica uma das maneiras de conseguir. Segundo esse ditado albanês, quando alguém abre as portas de sua casa a outro que precisa de ajuda, essa casa já não é mais sua, mas de Deus, se torna um santuário. E justamente a Albânia se tornou um lugar de amparo naquele tempo de perseguição, um santuário livre de deportações e assassinatos, que inclusive alguns chegaram a chamar de a Terra Prometida. O fotógrafo norte-americano Norman Geschman retratou os descendentes daqueles heróis anônimos e procura agora evitar que o seu gesto caia no esquecimento. Hello, I'm Norman Gershman. Very pleased to meet you. Your family rescue. Como disse antes, Cupinchas, nestes dias em que o fanatismo religioso está demonstrando o quão miserável o ser humano pode chegar a ser, e neste tempo de esperança em que se renovam as promessas de um futuro melhor, seria muito bom que colocássemos um pouco de BESA em nossas vidas. E é isso, Cupinchas. Desde já, boas festas e feliz ano novo. Obrigado por assistirem. Abraços.